Amém e amém. Glória a Deus. Eu esqueci de dar um recadinho aqui, que no dia... A gente já está preparando isso desde o ano passado, na verdade. Nesse ano a gente ficou intenso para a gente poder fazer o melhor aqui. No dia 17 de maio, a partir das 19 horas, nós estaremos realizando aqui na igreja um casamento coletivo, tá? Então, para que serve isso? Deixa eu só apresentar o Rogério e a Jussara. Dá um tchauzinho aí, Rogério e Jussara. Ali, eles nos ajudam aí no Ministério de Casais, tá? Então, o que acontece? Se você já foi casado no papel, por exemplo, mas você não teve a oportunidade de fazer uma festa de casamento, a gente como igreja, a gente está oferecendo isso gratuitamente para os casais que queiram ter esse momento de cerimônia, né? Estarei aqui com a pastora Fernanda, juntamente com o Ministério de Casais. A gente vai abençoar vocês, a gente vai trazer uma palavra, a gente vai orar por vocês, você vai poder trazer os seus convidados. A única coisa que você vai ter que fazer é arrumar uma roupa, certo? E vir, só isso, tá? E a roupa não precisa ser nada chique demais, pode ser algo esporte fino, tranquilo. Então, a gente está proporcionando isso como igreja, tudo a decoração, cerimônia, né, pessoal dos casais, todo mundo. Então, se você deseja, quer celebrar essa união, né, não teve o privilégio de poder fazer isso, quer participar, procura o Rogério e a Jussara hoje ainda, porque a gente está com um tempo muito curto. Eles vão agendar com você um momento, um bate-papo, conhecer um pouco a tua história. Se tudo estiver de acordo, a gente vai fazer uma grande festa aqui e vamos casar vocês, amém? Certo? Porque eu sei que tem muita gente com essa realidade, a gente quer te abençoar. Antes de vir a lei dos homens, né, antes de vir o cartório, antes de vir a certidão de casamento de papel, existia a lei de Deus, né, onde o patriarca da família abençoava o casal, e ali o casal era considerado casado perante a sociedade. Então a gente entende a importância também dessa bênção de Deus, dessa oração sobre o casal, amém? Quero orar com você mais uma vez. Senhor Deus eterno Pai, obrigado por esse privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nós queremos agora, Senhor, continuar te cultuando, continuar te ouvindo, continuar sendo direcionado pelo Teu Espírito, que o Senhor possa me capacitar, Senhor, nessa jornada de poder ministrar a Tua palavra aqui, Senhor, e que essa palavra seja, Senhor, de edificação para todos nós como igreja de Cristo, meu Deus, que ela possa cumprir o Teu propósito, seja rema para as vidas que aqui estão, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu me coloco aqui à disposição como Teu filho nesse altar, te peço que o Senhor me capacite nesse momento, mais uma vez, eu dependo de Ti, Senhor, e que em nome de Jesus, a Tua palavra, ela não volta vazia, ela cumpra aqui o Teu destino pelo qual o Senhor já designou. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, amém e amém. Então, Deus ele é grande, Deus ele é poderoso, Deus ele é onisciente, Deus ele é onipresente, Deus é grande demais. A gente viu aqui uma vez numa pregação há pouco tempo sobre a imagem e semelhança de Deus, e esses são atributos do Senhor que são exclusivos dele, atributos que são dele, onde mostram o quanto que Deus ele é grande, o quanto que ele é majestoso, o quanto que ele é poderoso, o quanto que ele é um Deus imutável, um Deus incomparável. Mas mesmo assim, com toda a sua grandeza, com todo o seu poderio, ele ainda continua querendo se manifestar para com os seus. Ele ainda tem o prazer de se comunicar com os seus. E isso acontece na íntegra quando Deus ele envia o teu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Antes, Deus ele falava com Adão e Eva, por exemplo, tete a tete, mas quando o pecado entra no mundo, ali então há manifestações de Deus, há pessoas destinadas por Deus que poderiam então ter o acesso. O sumo sacerdote, por exemplo, no Santíssimo Lugar, uma vez por ano, representando todo o povo, e ali tendo aquele momento com a glória de Deus. A gente vê os profetas, onde o Espírito do Senhor recaía sobre eles, e eles então profetizavam aquilo que o Senhor estava o instruindo. Então são pontos ali, são situações e manifestações pontuais, aonde o povo não tinha o livre acesso a Deus. Estão comigo? Mas Deus, por amar a todos nós, Ele amou o mundo de tal maneira
que ele quis resolver isso, e ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quando Deus envia o teu único filho para nós, ele então morre em nosso lugar, e aquele véu que existia no sumo, ali no santo lugar, ele é rasgado, e aí então o véu que antes existia e separava o povo de Deus do santíssimo lugar, agora ele já não está lá, ele é rasgado. Então a gente passa a ter o livre acesso até Deus. Então se a gente não entender que Deus quer se comunicar conosco depois de tudo isso, e depois do envio de Jesus, a gente não entendeu nada. Então Deus tem prazer em se comunicar conosco, Deus tem prazer em se relacionar conosco. Amém? Pergunta para o seu vizinho, você entendeu? O problema é quando nós não nos importamos com isso. Deus deu o teu filho por nós, e muitas vezes a gente não faz jus disso, a gente não recebe, vive os benefícios disso, e ali então a gente não se importa mais tanto em se comunicar com Deus, em ter um relacionamento com Ele, e ali então aquilo que poderia ser full time, passa a ser de uma forma de vez em quando. Por exemplo, a nossa semana ela tem quantas horas? Quem trabalha por hora aí, por semana? 100 e... Quem falou 68? 168 horas. E se a gente vê que dentro dessas 168 horas semanais, se a nossa busca com Deus se limitar num culto dominical, aonde estão as outras 166 horas? Se a gente somar com a Casa T, são 164 horas. O que a gente tem feito com as outras horas que estão dentro da semana, além de dormir, é lógico? O que a gente tem feito com isso? Será que nós estamos aproveitando essas outras horas e buscando também a Deus, ou será que a gente está dependendo sempre de um fator externo? Porque a igreja é importante, esse ajuntamento é bom, Deus renova as nossas forças, é a comunhão, é a comunidade, a palavra que vem do Senhor, que vem como direção para um povo, e isso é extremamente importante, mas não dá para você depender do teu alimento espiritual somente num culto dominical, nas reuniões de terça. Quem está comigo diga amém. Então nós precisamos continuar buscando ao nosso Deus, todos os dias de nossas vidas, é isso que Ele deseja que o teu povo faça. Se você puder abrir comigo a tua palavra lá em Isaías capítulo 55, e permanecer com esse capítulo aberto, a gente vai ler todos os versículos nessa noite, fazer um sermão bem expositivo aqui desse capítulo que é tão importante. Esse é um convite à salvação, esse é quando o povo é convidado a encontrar vida, e o título desse sermão hoje é venham e encontrarão vida. Então a palavra de Deus diz em Isaías 55:1, alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro, venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Então Deus ele vai fazendo um contraste aqui com o alimento físico. Então alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro, venha e beba, porque é tudo de graça. Imagine você vai no supermercado e você ouve uma voz assim, pode pegar tudo que você não vai pagar nada, ô glória. É um sonho, né? Tudo de graça. Então Deus ele faz um contraste aqui, porque o alimento, ele custa dinheiro, e ele custa cada vez mais muito dinheiro. E além dele custar cada vez mais muito dinheiro, ele vem cada vez menos alimento. É ou não é? Então você vai comprar alguma coisa, você vai pegar lá os sacos gigantes, quando você vai abrir, é só vento, né? Você tem aí às vezes metade, 1/3 de produto
ali dentro, né? Então a gente vê o quanto que está diminuindo. Tem um pão que tem um cara aí, um maromba, que ele amassa o saco inteiro do pão, faz assim e come. Já viram isso? Também não, mas eu ouvi falar. Mas tem, que a fonte é segura. Mas se você pegar uma fatia daquele pão quadrado, amassa ele vai ficar isso aqui, ó, desse tamanho, é ou não é? Porque o que tem lá dentro? É vento, ar. Então, infelizmente, as coisas elas estão aumentando de preço, diminuindo a quantidade. É ou não é? E a gente vê isso cada vez mais. Então, para a gente comprar alimento, isso custa dinheiro, e o alimento, ele acaba. Infelizmente acaba, não é que nem no deserto que vinha todo dia, mas ele acaba, às vezes muito rápido, né? Moisés deve acabar em segundos, né? Com seus treinos. Parou de treinar, Moisés? Pô, não pode, né, meu? Né? Só correr você vai emagrecer muito, cara. Tem que voltar a puxar uns ferros. E aí então o alimento ele vem, ele acaba. Então o que Deus ele está nos oferecendo, ele está falando que aquilo que ele pode nos dar é gratuito e alimenta as nossas vidas, nutre a nossa alma, fortalece o nosso espírito. Então aquilo que nós podemos receber de Deus, você não precisa pagar, é de graça. E é nesse contexto que ele vai ensinando como que a gente pode obter então esse alimento gratuito. Primeiro ponto, vou falar 3 aqui rapidamente para você entender um pouco mais sobre esse contexto. Primeiro ponto, aproximando-se de Deus. Primeiro ponto qual que é? Aproximando-se de Deus. Alguém tem sede? Venha e beba. Então o que você precisa fazer? Atitude. Você precisa se aproximar, você precisa ir até Deus, e ali então ele tem a água disponível para nós. Precisa pagar por isso, sim ou não? Não precisa. Então aqueles que estão longe da graça de Deus têm uma sede que ela não pode ser saciada por uma simples água. Quando aquela mulher samaritana em João 4,10 vai falar sobre isso, que ela estava pegando água no poço, Jesus olha para ela e diz assim: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água. Essa água é normal? Essa água é igual à água do poço que ela estava tirando, sim ou não? Não, é uma água abundante, uma água viva, uma água que poderia não saciar a sua sede física, mas saciar a sua sede espiritual. Uma água que poderia mudar o seu destino, mudar a tua vida, transformar o teu ser para todo sempre. E o que Deus tem para nós e nos oferece é essa água de Deus, é essa água viva. Ele é a fonte da água que está disponível para todos nós. Então quem tem sede, venha e beba dessa água. Deus ele fala isso, porque nele existe um manancial cujas águas nunca faltam. Então com Deus não haverá escassez. Com Deus a fonte não vai secar. Com Deus sempre existirá uma água que jorra do Senhor, e Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte espiritual, Ele é a fonte emocional, Ele é a fonte que alimenta o nosso ser. Então o primeiro ponto é se aproximar dEle, e o segundo ponto é ouvi-lo. Muitas pessoas, elas morrem de sede porque não buscam essa fonte. Então se aproxima dEle, bebe dessa água. Então ouçam-me e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Isaías 55 versículo 3 vai dizer: venham a mim, como a gente leu agora, com os ouvidos bem abertos, escutem e, repita comigo, encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Então aqui a gente vê 2 imperativos, e o sentido é condicional. O que a gente vê em hebraico quando isso acontece é condicional, é como se Deus estivesse falando assim: ouçam de fato e assim encontrarão vida. É condicional. Então você quer encontrar vida, você quer beber dessa água, você precisa ir. Você quer encontrar vida, você precisa ouvir de fato, e assim, quando você faz a sua parte com ouvidos bem abertos, aí sim você vai poder encontrar essa vida no Senhor. Quem está comigo diz amém. Quem quer ir embora dá um glória a Deus bem alto para eu ver. Já quer ir embora? Não, tá bom. Não, glória a Deus. Você não é a primeira nem a última, fica tranquilo.
Então, me façam entender aqui? Então, ouçam de fato e assim encontrarão vida. Então, tem muitas pessoas que não conseguem ou não querem ouvir as direções de Deus, mas quando a gente consegue ouvi-lo, quando a gente consegue realmente escutar a tua voz e fazer ali, cumprir aquilo que Ele fala conosco, isso vai trazendo benefícios inúmeros para nós. E como é bom estar perto dEle, como é bom ouvi-lo, como é bom ser direcionado por Deus. Então, o primeiro ponto aqui é você se aproximar, eu e você nos aproximarmos do Senhor, é ouvirmos o Senhor. E o terceiro e último, finaliza essa parte, é buscar e invocar a Deus. Então, Isaías 55, agora no verso 6, se você quiser ler comigo, vai dizer assim: busque o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no agora enquanto está perto. Então, a busca é uma ação constante, repita comigo, constante. Ou seja, se você vai acordar amanhã e fazer essa busca, depois de amanhã você precisa acordar e continuar buscando, certo? Você não trabalha todo dia, ou pelo menos segunda a sexta, ou sei lá, depende das pessoas que trabalham, mas trabalha, você tem que trabalhar. Você vai dizer, não vou trabalhar um mês, só se você estiver muito bem na vida, né? Daí você me dá seu telefone, eu quero ser seu amigo, certo? Mas a gente tem que trabalhar. Então a gente trabalha um dia, a gente vai ter que acordar outro dia, tem que trabalhar outro dia de novo, certo? Então a gente também, quando busca o Senhor, a gente busca num dia, e quando a gente acorda no dia seguinte, a gente vai ter que esperar o culto de domingo chegar, certo? É? Pô, Pino, você foi só no embalo, né? A irmã foi do lado também, eu vi, tá bom? Então você acorda, né? Você vai acordar amanhã, vai buscar o Senhor. Depois na terça você acorda e espera domingo para você buscar, certo? Não é isso? É como então? A gente busca de novo. E daí na quarta, mas terça tem casa T, precisa buscar? Tem certeza? E aí quarta e quinta, então assim, é uma busca constante. Então é buscando e invocando Deus. Ou seja, todos os dias. Então, para termos esse alimento todos os dias que vem de Deus, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos buscar. Isso tem que ser com entusiasmo, isso tem que ser com verdade, isso tem que ser com voracidade, isso tem que ser real. A gente precisa estar com fome e sede do Senhor, porque aqueles que são famintos e sedentos em Deus serão saciados. Deus vai te dar aquilo que é a tua fome. Quer comer? Não estou com muita fome não, então toma uma entradinha aí, toma uma coxinha aí de frango com catupiry, tá tudo bem, vai te servir? Serviu. Não, mas eu estou com muita fome. Daí Deus vai lá e te dá o quê? Te dá logo um banquete celestial, ô glória. Eu sou de família árabe, você vai nas reuniões ali de família, você é louco, quase passa mal de tanto comer, cada um traz um banquete, e eu amo sentar na mesa e ver aquela mesa farta. E Deus tem uma mesa farta para nós, amém? Então quando você está com pouquinha fome, Deus vai te dar um pouquinho de comida. Se você tiver com pouquinha sede, Deus vai te dar um golinho de água. Agora se você tiver faminto por mais de Deus, sedento por mais de Deus, com certeza Ele vai derramar mais e mais sobre a sua vida e sobre as nossas vidas. E é isso que nós temos que buscar. Você come todo dia, sim ou não? Sim, né? Espero que sim. A não ser que você faça um jejum forever. Você come todo dia, sim ou não? Você bebe água todo dia? Você busca o Senhor todo dia? Estão comigo? Se a gente vem e tem essa mesma atitude para com as comidas naturais, se a gente não comer, a gente vai definhar, a gente vai baixar a imunidade, a gente não vai ter vitamina o suficiente, a gente pode desmaiar, a gente vai ficar fraco, a gente vai desnutrir. E a mesma coisa acontece com o alimento espiritual. Se a gente não tiver o hábito de se alimentar diariamente, a gente vai desnutrir. Fala para o seu vizinho aí, tá maromba ou tá desnutrido? Tá maromba ou tá desnutrido? Hã? Então, a gente precisa dar essa devida importância ao alimento espiritual também. Sabe por quê? Se a gente não der
a gente vai cair numa frieza, a gente vai cair num distanciamento com Deus, e isso não é o que Ele quer. Ele não enviou o teu único filho para morrer por nós, para que a gente fique distante dele. Ele quer estar próximo de nós todos os dias. Ele quer falar conosco, Ele quer manifestar a tua presença sempre conosco. Ele quer que nós vivamos envolvidos nessa presença do Senhor. Amém? E a presença de Deus não é algo que você deve entrar e sair, mas é algo que você deve viver nela. Você e eu precisamos chegar num ponto de que nós acordamos na presença de Deus, trabalhamos na presença de Deus, desfrutamos do dia na presença de Deus, e quando nós vamos deitar, nós deitamos na presença de Deus, e quando nós acordamos no dia seguinte, a gente continua na presença de Deus, porque quando o véu foi rasgado, ele foi rasgado para que eu e você possamos viver envolvidos nessa presença. Não é algo pontual, não é algo de uma reunião, não é algo que você precisa entrar e depois você sai. Quando você sai, você fica onde? Fora da presença de Deus? Quem está comigo? Então nós precisamos entender que Deus, Ele quer que nós vivamos na presença dEle todos os dias. E Deus, Ele levanta esse homem, esse profeta chamado Isaías, porque Ele vê que o povo, ele estava se distanciando de Deus. Isaías, ele exorta o povo. Isaías 55 é uma exortação ao povo para que ele pudesse voltar a buscar a Deus, a se aproximar de Deus. Porém isso acontece, assim como foi com o povo, onde barreiras de distanciamento, de frieza, de pecados, elas são erguidas, e aquilo que era para ser constante, verdadeiro, real e fluido, passa a não ser mais. E barreiras acabam existindo ao ponto de nos impedir de nos conectarmos com Ele. Então entenda uma coisa: não espere chegar à deriva, não espere chegar no pior momento da tua vida, não espere chegar numa situação impossível no qual você está vivendo, não espere chegar no momento onde você não tem para onde ir, para você buscar o Senhor. Comece a fazer isso agora, porque você tem um Deus que está disponível em manifestar a sua presença na tua vida. Não espere o pior acontecer, comece agora, faça disso um hábito, porque quanto mais tempo passar de a gente ficar distante de Deus, mais difícil será nós de voltarmos a este lugar. Quantas pessoas que caminharam conosco, quantas pessoas que estiveram na linha de frente com a gente, que batalharam conosco durante muitos anos, e hoje você olha para essa pessoa e infelizmente ela não está mais do nosso lado. Ela não está mais nos caminhos do Senhor, ela não está mais queimando por Deus, e alguns até se apostataram da fé, e não querem nem mais saber das coisas de Deus. Então entenda uma coisa, vai acontecer situações que vão querer tirar a gente de alguma forma da presença de Deus. O inimigo em todo momento ele vem trabalhando, desde a criação do mundo, né? Adão e Eva estavam ali. Tem que falar Adão e Eva, porque se eu falar o contrário, dá uma palavra que não é legal. Você riu que você já pegou a piada, né? Então, Adão e Eva estavam ali, tete a tete com o Senhor. Essa era a vontade de Deus para com a humanidade. E o que o inimigo fez desde o começo? Fez com que a criação de Deus se afastasse de Deus. E aí entra o pecado. E aí então acontece isso, e em todo o tempo o inimigo ele tenta fazer com as suas artimanhas e com os seus planos para tentar nos distanciar de Deus. E isso é em todo o tempo, e ele não para, ele não sossega enquanto não nos atingir. Então às vezes ele vai lançar uma dúvida, às vezes ele vai abrir uma ferida, ele vai ficar cutucando essa ferida até ela não cicatrizar mais. Às vezes vai colocar pessoas no teu caminho que estão feridas, e você não entendendo ali, não se guardando, pode ser ferido também, e você desanimar. Você pode começar a olhar para homens e não olhar para Deus, e ali então seu coração pode ir se esfriando. Pode ter acontecido situações em tua vida, mesmo com pessoas próximas, que pode ter contribuído para uma frieza na tua vida. E o inimigo ele é esperto, ele é bom nisso, ele é muito bom, ele tem uma artimanha sensacional de minar as nossas forças e nos retirar da presença de Deus, e ele vai tentar até o último fôlego dele nessa terra
fazer com que nós venhamos nos desviar da presença de Deus. Esse é o plano dele. Ele veio para roubar, matar e destruir, e isso é fato. Ele vai querer fazer isso em todo o tempo. Então a gente precisa entender que haverão situações em nossas vidas que vêm para provar a nossa fé, que vêm para ver se a gente está firme no Senhor mesmo, ou se a gente está firme em coisas que vão passar. E se a gente estiver firme no Senhor, em meio às provações, a gente vai poder tirar bons proveitos nisso e continuar mais firme ainda com o Senhor. Porque não veio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que juntamente com a tentação Ele traz o escape para que tudo possais suportar. 1 Coríntios 10:3 vai falar sobre isso. Ou seja, mesmo mediante uma situação difícil que queira nos retirar da presença de Deus, Deus já preparou um escape. Amém? Deus já preparou um escape, e todas as coisas elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos nos policiar, nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos vigiar, para que uma pequena raiz de amargura não venha crescer ao ponto de nos levar a uma frieza espiritual e perdermos a fome e a sede por Ele. Nós precisamos começar a vigiar, nós começamos a gente precisa conscientizar daquilo que está começando a minar as nossas forças. A gente precisa abrir o nosso coração para alguém, a gente precisa pedir oração quando for necessário, sim, porque a gente não pode deixar isso crescer no nosso coração, porque se crescer e a gente se esfriar, pode ficar difícil o caminho de volta. E quando fica difícil o caminho de volta, a gente vai vivendo numa superfície, e desculpa a palavra, mas muitas vezes medíocre, que não é o que Deus tem. Porque Deus não enviou o teu Filho para morrer por nós, para que a gente viva uma vida superficial e medíocre. Deus enviou o teu Filho para morrer por nós, para que a gente seja envolvido nessa presença e viva nessa glória de Deus. E é isso que Ele tem para nós, é isso que Ele quer que nós vivamos, e muitas vezes nós não buscamos isso a sério, nós não levamos isso a sério, e passa ano, termina ano, começa ano, e o nosso coração continua ali como uma pedra, não querendo mudança, não querendo transformação. Mas eis que o nosso Deus nos chama de volta, eis que o nosso Deus faz com que nossos corações possam, em nome de Jesus, voltar a bater como corações de carne sensíveis ao Senhor, para que a gente possa cair em si e ver aonde a gente parou e voltar a este lugar, que a gente nunca deveria ter saído. E como diz aquela música, aquele que pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Por quê? Porque foi envolvido por essa presença magnífica de Deus. Então, Isaías 55 no 7 agora, vai dizer que os perversos mudem de conduta, e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal, que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. E no versículo 8 e 9 vai dizendo: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. A vontade de Deus para nós, ela sempre é maior e supera muito mais aquilo que nós podemos, como humanos, pensar ou imaginar. A nossa mente, ela é muito limitada e não se compara à mente de Deus e à vontade de Deus. Então a gente tem uma limitação de pensamento de Deus, ele vai muito além disso. Então é tempo de nós nos aproximarmos dele novamente, é tempo de nós nos entregarmos a ele novamente, é tempo de nós nos arrependermos novamente. Então nesse contexto, o profeta Isaías, ele estava falando com esse povo, com o povo de Israel, e Deus, quando fala com esse povo, ele fala e relembra sobre uma aliança que ele havia feito com Davi. E Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de promessas, e ali então Deus, ele trazia a promessa novamente, e falava assim: eu tenho uma promessa com Davi, uma promessa de uma terra permanente para os israelitas, sem qualquer ameaça das nações pagãs e sem guerras. Essa é a minha promessa. No entanto, Israel, ele não cumpre a sua parte no pacto, ele quebra essa aliança adorando outros deuses.
e deixam Deus de lado, misturam tudo, deixam de obedecer a Deus. Mas mesmo assim, ainda nesse contexto, Deus estava pronto a renovar essa aliança. Deus estava falando com o teu povo: ainda que vocês fizerem quebrar essa aliança, ainda assim eu quero renovar essa aliança com vocês. Então não importa quais os tipos de aliança que nós quebramos, o que a gente fez, qual que foi os nossos erros, o que importa é que você e eu temos um Deus que é misericordioso, que quer continuar cuidando de nós, quer continuar renovando essa aliança conosco. Obrigado. Então Isaías faz um apelo para que o povo pudesse voltar ao seu encontro e ir até o Senhor, e ali então poder viver a tua vontade, porque é um Deus misericordioso, um Deus que tem prazer em estar com os seus, um Deus que tem prazer em abençoá-lo. Sabia que Deus ama estar conosco? Mas para viver bem essa misericórdia é preciso viver essa vida transformada, e Deus vem, Ele vem com a sua misericórdia. Essa misericórdia verdadeira, ela se manifesta no nosso ser. Por isso que é importante buscar o Senhor em todo o tempo, buscar de todo o coração. Jeremias 29:13 vai dizer sobre isso: se me buscares de todo o coração, me encontrarão. Então eu não vejo Deus rejeitando uma pessoa faminta e sedenta que busca Ele. Eu não vejo uma pessoa ferida e buscando ao Senhor para que Ele o cure, e Deus fala assim: não, eu não vou fazer isso com você. Deus, em todo momento, nós vemos na Bíblia Sagrada as manifestações dEle para conosco, e aqui só é mais um dos versículos que mostra: se me buscares, se, condicional, me buscares de todo o coração, condicional, aí então vocês me encontrarão. Existe um Deus que quer que você e eu o encontre, um Deus que está ali, disposto a realmente ter um relacionamento íntimo conosco. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa se posicionar, a gente precisa buscar, a gente precisa ir de todo o coração. E o caminho para o arrependimento do homem e a volta à presença de Deus só é possível através de um trabalho que é constante, que é real, que é verdadeiro, que é dia após dia, para que assim o Senhor nos perdoe abundantemente. Então, através de Jesus, Ele que suportou o pecado, e assim, então, esse pecado pode ser retirado de nós. Em Efésios 2, 4 e 5, vai falar sobre isso. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, embora, olha aí, estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, mas Ele foi lá e nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Então, sem Cristo a gente já estava condenado, a gente estava condenado à morte eterna. Mas Deus, Ele é tão rico em misericórdia, que se renova a cada manhã. Ele pega a nossa miséria, coloca ali no teu coração e tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. Ele nos amou tanto, 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 que mesmo que estivéssemos ali condenados por causa dos nossos erros, dos nossos pecados, daquilo que nos afastava de Deus, em Cristo Jesus, juntamente com Ele, nós então podemos receber vida. Amém? Nós podemos receber vida. Então venham e encontrarão vida. Deus tem uma abundância de vida para nós. Deus tem uma abundância de vida para nós em todas as áreas de nossas vidas. Existe uma fonte inesgotável que está disponível para todos nós. Então quem tem sede, vá e busque, beba dessa água. Buscai o Senhor, que é grandioso em perdoar. Então como que a gente consegue viver nessa presença? Como que a gente consegue ir e saciar a nossa sede e ter vida? Existe aqui um caminho de conversão. São 4 pontos que eu quero passar para vocês. Que o primeiro ponto é o arrependimento. Então, para que eu chegue até esse lugar, eu preciso me arrepender. Eu preciso conscientemente entender que eu sou pecador, que eu falho, que eu desagrado ao meu Deus, e ali então poder pedir perdão pelos nossos pecados, um arrependimento real, verdadeiro, uma conversão, uma metanoia,
uma conversão de mente, de caminho. Então eu estava indo por um caminho que estava distante de Deus, desagradando ao Senhor. Eu me converto desse caminho, e aí eu vou para um outro caminho, que é o caminho, que é a verdade, é a vida, que é a vontade de Deus. Estão comigo? Então o primeiro ponto qual que é? Arrependimento. E o segundo é o regresso a Deus. E quando eu regresso ao Senhor, eu volto-me de costas ao caminho do pecado. Então eu volto para Deus, eu me arrependi, eu volto para Deus, e o pecado ele fica de costas, eu fico de costas para o pecado, ele ficou para trás. Agora não é mais uma vida pecaminosa que eu quero viver, que eu quero desagradar a Deus. Agora é uma vida de arrependimento, de conversão, de regresso à vontade de Deus. É o segundo ponto, é o regresso. E o terceiro é a misericórdia, quando a gente pode então ser beneficiado por essa misericórdia de Deus, e automaticamente vem o quarto ponto, que é o perdão. Então eu me arrependo, eu volto a Deus, eu recebo a manifestação dessa misericórdia, então eu sou perdoado por Deus, e em meio a esse perdão de Deus, a gente pode então ser envolvido nessa presença real e verdadeira. O fundamento da confiança está em Deus, que não é como os homens, mas que tem os seus pensamentos, os seus propósitos, que transcende tudo aquilo que nós podemos imaginar como homens, tudo aquilo que a gente pode receber de homens. Enquanto o perdão do homem pode ser incerto, imperfeito, limitado, Deus porém pode perdoar todos nós abundantemente. Amém? Deus pode nos perdoar abundantemente. E daí lá em Isaías, agora no versículos 12 e 13 de 55, os últimos versículos, eu vou chegando quase ao fim aqui, que daí depois que Deus nos perdoa abundantemente, a gente pode viver isso. Essa promessa de Deus, no verso 12 vai dizer: vocês viverão com alegria e paz, os montes e as colinas cantarão, e as árvores do campo baterão palmas. Onde antes havia espinhos, crescerá o cipreste. Onde antes havia urtigas, brotará murta. Isso resultará em glória para o meu nome, para o nome do Senhor será sinal permanente que nunca será destruído. Então aqui mostra o quanto Deus, Ele tem uma promessa significativa para nós, e esse quadro de alegria que Ele tem disponível para nós, quando os perdoados por Deus chegarem a essa habitação que Ele nos preparou. Então é quando fica para trás o deserto, quando fica para trás o lugar inóspito, o lugar sem vida, o lugar sem fonte, o lugar sem água, e agora nesse lugar que antes não existia vida, Deus Ele traz vida novamente, e isso tudo vai fazer com que nós possamos desfrutar de algo que vem do Senhor, de uma vida, de uma abundância que Ele pode nos abençoar e nos presentear, e tudo isso vai resultar em glória, não para mim, não para você, mas a glória é para Deus. Porque quando olharem para a nossa vida como testemunho vivo, e verem os milagres que o Senhor fez em nossas vidas, isso não será de maneira alguma mérito nosso, mas será então algo que glorifica o nome do Senhor. Então nós somos os ramos enxertados na videira verdadeira, que produzem muitos frutos, e esses muitos frutos, eles vão glorificar a Deus, o nosso Pai que está nos céus. Então é quando a gente consegue viver dessa forma, aonde o Senhor nos abençoa, e aí a gente pode viver as promessas do Senhor. A gente voltou para Ele, a gente se arrependeu, a gente se posicionou, a gente foi buscar dessa água, a gente foi curado no Senhor, a gente teve a misericórdia, a gente foi perdoado por Ele, e ali então, aquele lugar que antes era sem vida, inóspito, agora passa a ter vida. Aquele lugar que antes estava cheio de dores, cheio de traumas, cheio de enfermidades, cheio de dores na alma, então agora este lugar que os nossos corações, as nossas vidas, passa por uma transformação, e aonde existia morte, agora existe vida, aonde existia falta de paz, agora tem uma paz que ela excede o entendimento humano, aonde não existia flores e frutos, agora pode
pode haver uma estação nova de flores e frutos. Então com Deus, Ele tem uma transformação completa para nós. Aonde estão os famintos, aonde estão os sedentos, aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. Venha, e é Ele que tem a manifestação dessa vida sobre nós. Venham e encontrarão vida em nome de Jesus, e esse sinal será permanente e nunca será esquecido. Essas promessas do Senhor ainda recaem sobre o teu povo. Deus, Ele nos convida para vivermos essa salvação que vem dEle, que é de graça, e assim nós possamos buscá-lo, nós possamos nos arrepender e viver uma vida de obediência, submisso à tua vontade, para que em nome de Jesus as nossas vidas sejam de fato transformadas, para que assim a gente possa viver as promessas que Ele tem para nós, promessas de alegria, promessa de restauração, e que em tudo isso o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante, abaixe sua cabeça se possível. Aleluia. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, por esse tempo tão precioso. Obrigado pela tua palavra, que se renova mais uma vez as nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos ministre ainda mais através dela, que ela continue crescendo em nossos corações, meu Pai. Que o inimigo não roube isso daquilo que o Senhor está falando conosco. Vem, Espírito Santo de Deus, e continue fazendo a tua obra. Continue tocando, continue ministrando, continue instruindo, continue libertando. Continue tocando, Senhor, aonde ninguém pode tocar, Deus. Vem, Espírito Santo, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Talvez você entrou aqui nessa casa e você quer viver tudo isso, você quer viver próximo de Deus, você quer viver nessa presença de Deus, mas entenda uma coisa: isso não será possível se você não entregar a tua vida a Jesus. Jesus que deu a sua vida por nós. Então, se você quer viver tudo isso, você precisa se render a Ele. Eu vou fazer uma oração aqui. Você vai somente repeti-la, mas com consciência, sabendo aquilo que você está falando, e essa simples oração vai mudar a tua vida. Talvez você já tenha feito uma oração de entregar a tua vida para Jesus, mas você sabe que no decorrer da tua caminhada, Jesus deixou de reinar. Mas você quer nessa noite renovar a tua aliança com Ele, você quer chamar Ele de volta. Esse apelo é para você também. Então, se você é essa pessoa, levante sua mão bem alta. Eu vou fazer uma oração, você vai repetir ela comigo. Você quer Jesus, e repita assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu entrego todo o meu ser, com meu coração arrependido, eu te peço perdão pelos meus pecados, e que a partir de agora a minha vida seja totalmente tua, porque eu creio, Jesus, que tu és o Deus Filho, que veio ao mundo em carne, morreu, mas ressuscitou, e hoje vive está à destra do Pai. E que a partir de agora eu declaro que tu és meu Senhor e meu Salvador para todo sempre. Amém. Senhor, eu oro para as pessoas que fizeram essa oração. Te agradeço porque eles te ouviram, porque eles entenderam, e porque eles estão aqui, Senhor, com seus corações arrependidos, se entregando a Ti. E que o Senhor possa levá-los a esse lugar onde eles sejam envolvidos pela Tua presença, a esse lugar de paz, de alegria, de abundância do Teu amor, de recomeço, de conversão, de verdade, de proximidade contigo. Nós como igreja o abençoamos, nós como igreja o recebemos na família de Cristo, nós declaramos os seus nomes escritos no livro da vida, e que o Senhor abençoe todo esse processo em nome de Jesus. Amém e amém. Você que fez essa oração, se puder, procura o pessoal aqui do Connect. A gente vai estar aqui à disposição para te ajudar nessa caminhada, te direcionar para uma casa, uma reunião no lar, uma pessoa que possa te discipular, orar por você, te ajudar, te acompanhar. Então, por favor, não vá embora antes de você dar o teu nome ali e deixar a gente te ajudar, em nome de Jesus. Quero te convidar a levantar do teu lugar. Essa é uma noite que nós nos lembramos
mais uma vez da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É uma noite de ceia. Então eu quero que você aproveite esses momentos enquanto o pessoal vai se preparando aqui, e antes de você ceiar, que você aproveite esse momento com Deus, para você refletir naquilo que Deus te ministrou, para você pedir perdão para Ele, aquilo que você precisa pedir perdão, ou pedir para alguém que você precisa pedir, que você permita que Deus Ele te direcione nesse momento, que você o busque de todo o coração. Existe um manancial, Ele quer saciar a tua sede, Ele quer te abençoar, Ele quer estar contigo em nome de Jesus. Que assim seja, amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou,
o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível. Hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu do vazia agora está, o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Glória a Deus, esse é o momento que nós podemos fazer como todo mês, em memória da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aqui está o cálice, aqui está o pão, que simboliza o sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nós, e o pão que simboliza o corpo de Jesus que foi transpassado na cruz pelas nossas vidas, para que hoje nós podemos ter então esse encontro com Deus, para que hoje nós podemos ter o livre acesso ao Senhor, ter os nossos pecados perdoados, viver uma vida abundante nessa terra e ter o nosso nome escrito no livro da vida. Jesus, Ele nos deixou esse rito para que nós possamos ceiar até que Ele venha, em memória dEle. E assim nós estamos fazendo mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Então, quero te convidar, e antes de você abrir o teu pão, se você já fez isso, vocês estão apressadinhos, né? Tá, se você quiser e conseguir, se quiser trocar o teu cálice com alguém que está do seu lado, porque isso é um simples gesto de nós falarmos, nós temos comunhão um com o outro, amém? Se você já babou, não tem problema, nós temos comunhão, em nome de Jesus, estamos unidos no mesmo propósito, amém, Lozito? Temos comunhão. Vai deixar cair, hein? Glória a Deus, temos comunhão com o outro, nós somos uma família, amém? Fala para você vizinho, nós é família, certo? É de sangue em Cristo.
Agora sim, pega o teu pão por gentileza. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos todos. Abra teu cálice aí, por gentileza. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Bebamos todos. Aleluia! Obrigado. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus.
alma, sei que na sala, sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá. Pelo novo e vivo caminho, sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho, sei que na sala do trono estás. Pelo novo e vivo caminho, sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Aqui a liberdade é proibido ficar parado. Tô na casa do meu pai. Aqui a liberdade é proibido ficar parado. Tô na casa do meu pai. Aqui a liberdade. Lugar de cura, de comunhão, de celebração, de ter irmãos. Lugar de festa, de alegria, de celebração, de partir o pão. Lugar de ter tudo em comum, de ser uma família em união. Eu ouço gritos de vivas de júbilo. É o arraial de Deus, é o arraial de Deus. É proibido ficar parado, tô na casa do meu pai. Aqui a liberdade. É proibido ficar parado, tô na casa do meu pai. 1, 2, 3, vai. É proibido ficar parado, tô na casa do meu pai. Aqui a liberdade. É proibido ficar parado. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como rei Davi. E se o Espírito de Deus se o Espírito de Deus se move em mim, pode me chamar de maluco, pode me chamar de pirado. Pode me chamar de maluco, pode me chamar de pirado, pode me chamar de desequilibrado, mas eu estou apaixonado. Pode me chamar de maluco, pode me chamar de pirado, pode
Os tiozinhos já estão morrendo aqui já. Glória a Deus! Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.